Prezadas senhoras, prezados senhores, amigos jovens, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos mantenha sob a sua paz. No distanciado 18 de abril de 1857, o mundo conhecerá o surgimento do Espiritismo. E com esse advento, não só a França, mas toda a Europa efervesceram. Questionava-se nos mais variados setores da sociedade a respeito da realidade do conteúdo daquele livro, uma vez que o Livro dos Espíritos, lançado pelo notável professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que se tornou conhecido como autor sob o pseudônimo de Allan Kardec, sendo esse Allan Kardec desconhecido da sociedade de maneira geral, as criaturas se indagavam a respeito de tudo aquilo que surpreendera o mundo. E isto porque o Livro dos Espíritos não nasceu de uma ansiedade humana. Não foram as pessoas que pediram a existência de O Livro dos Espíritos. Não foi uma obra que nasceu do gênio inventivo de um teólogo, da imaginação fértil de um filósofo. A doutrina espírita nasce no interesse que tem Jesus Cristo em nos ajudar a viver no mundo. Por isto, a providência de criar a doutrina espírita e trazê-la à Terra vem dos prepostos de Jesus Cristo, que o tem à sua cabeceira como grande líder desse novo movimento. Enquanto a doutrina espírita se espalhava pela Europa e pelo mundo, causando esse frisson, levantando essas interrogações, promovendo descrenças, crenças, paixões, naturalmente, o codificador desses ensinamentos, Allan Kardec, tinha ensejo de ir captando o que o povo dizia, o que as academias afirmavam, o que as casas de culturas mais variadas apresentavam à época. Aqueles que falavam contra, aqueles que falavam a favor, aqueles outros que eram indiferentes e os que se apresentavam como negadores inveterados. Allan Kardec teve a oportunidade de perceber que havia negadores reflexivos, estavam negando em função de se acharem apoiados no status quo de suas crenças ancestrais. Acreditavam daquela maneira e por isso um pensamento novo que veio para arejar as mentalidades causava-lhes espécie. Mas havia outros negadores irresponsáveis. Aqueles que negavam porque tinham que negar. Eram os misoneístas, aqueles que tinham horror às coisas novas. A esses Allan Kardec não dava qualquer importância. Eles não apenas negariam o espiritismo como qualquer coisa que aparecesse nova na face do mundo. Allan Kardec percebeu que havia religiosos, clérigos, pastores,
que falavam mal da nova mensagem, como se a nova mensagem não tivesse o direito de ser apresentada à luz do sol meridiano. Mas havia outros religiosos, de pés no chão, cuja mente comungava com as estrelas, que tinham essa visão progressista de que cada revelação que chegasse ao mundo para a humanidade proviria do grande Criador de todos nós. Allan Kardec deu-se conta de que a sociedade então estava envolta nessas falas para cima, em outras falas para baixo, em concepções da esquerda e da direita, e por isso, inspirado pelos imortais, entendeu a necessidade de explicar determinados posicionamentos levantados no seio das massas humanas, levantadas na intimidade dos pensadores. Ele entendeu que precisaria explicá-las ao povo que não tinha acesso a esses pensadores, ao povo que não tinha acesso às respostas definidoras da doutrina espírita. E é por essa razão que no ano de 1859, no dia 1º de julho, Allan Kardec apresenta em Paris uma obra formidável, que ele intitulou O que é o Espiritismo. Essa obra completa agora 150 anos. E nesse livro que é básico, no seio da base, vinha a explicação pormenorizada que a doutrina espírita é capaz de oferecer ao incrédulo, ao sacerdote, a todos aqueles que não aceitavam, mas que tinham dúvidas. Não eram aqueles sistemáticos, que negavam por negar, mas aqueles cujas dúvidas provinham da ignorância relativamente ao conteúdo espírita. Eram pessoas sérias, equivocadas nos seus pontos de vista. Do mesmo modo que o doutor Saulo de Tarso, logo depois do Cristo, tratava de perseguir os seguidores de Jesus, por ser ele, Paulo, fiel a Moisés. Embora fosse um homem bom, culto, cheio de boa vontade, durante um período somou entre esses negadores das coisas novas, esses misoneístas, até o dia em que o jovem Gesiel, assassinado a pedradas por ordens do doutor Saulo, nas vascas da morte apedrejado, disse à irmã que descobrira naqueles momentos finais, noiva do doutor da lei, que não sabia que estava mandando matar o próprio cunhado, já que Gesiel trocara de nome e passara a ser conhecido como Estevão. Na hora em que a irmã vê o irmão caído, ensanguentado, por ordens do próprio noivo, agacha-se, acarinha-lhe o rosto empapado de sangue e suor. E Estevão, Gesiel, se dirige à sua irmã dizendo para que ela amasse muito ao doutor Saulo, porque ele era um homem bom, apenas equivocado, e que com o mesmo amor com que ele servia a Moisés, iria servir a Jesus Cristo tão logo o conhecesse. Dessa forma, desencarnou Gesiel Estevão. Estevão, Gesiel, eram a mesma criatura,
E o doutor Saulo de Tarso, logo mais, converter-se-ia ao Cristo, depois de haver encontrado esse Cristo nas estradas de Damasco, na sua fúria perseguidora, acreditando que estivesse servindo a Deus, destruindo aqueles que julgava fossem adversários de Deus. Esse mesmo episódio vivido por Saulo, que mais tarde se converte em Paulo, eram fenômenos comuns à época em que Allan Kardec apresentou o Livro dos Espíritos e, conseguintemente, a doutrina espírita. Por essa razão, ele tratou de organizar um livro de pequena dimensão, de poucas páginas, onde elaborou as perguntas nas quais pudesse responder às dúvidas e às ansiedades daquelas pessoas ligadas às religiões diferentes, ou às pessoas ansiosas por saber se era ou não o Espiritismo verdadeiramente uma mensagem do alto. Em cada um desses diálogos, Allan Kardec se esmera em apresentar os princípios da doutrina espírita com uma beleza, com uma elegância emocionantes. Mas é ao cabo da introdução desse livro que ele então define pela primeira vez o que é o Espiritismo, o título da obra. E diz então Allan Kardec que o Espiritismo é uma ciência que trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos, assim como trata da relação desses espíritos com o mundo corporal. Mais tarde, quando aparece em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, encontraremos o codificador dando a definição do Espiritismo com um outro formato, ao dizer que o Espiritismo era a ciência nova que vem revelar ao mundo, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual. Mas no livro que é o Espiritismo é uma ciência que trata da origem da natureza, do destino dos espíritos, assim como trata da relação dos espíritos com o mundo material, com o mundo corporal. E vale a pena pararmos para refletir nessa definição kardeciana, porque o Espiritismo é uma ciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que é a ciência. E no o que é o Espiritismo, ele assevera que é uma ciência. Porque no mundo existem várias ciências que tratam dessas questões. Mas como? Ciência? Não é a ciência formal dos gabinetes, dos laboratórios, dos cientistas. É que nesse momento, Allan Kardec está usando o pensamento genérico a respeito de ciência. Ciência vem do latim sciere, ciência, que significa conhecimento. Na nossa língua portuguesa, essa palavra ciência também adentra com esse significado de conhecimento. Quando nós perguntamos a alguém ou alguém nos pergunta, já tomou ciência disso? Você já está ciente daquilo? Já foram cientificados do que acontecerá? A palavra ciência, com esse valor de conhecimento, já tomou conhecimento disso?
já tomou ciência disto? Então, nesse momento, Allan Kardec diz que é um conhecimento novo, é uma ciência nova. É uma ciência que trata, que cuida, que se ocupa em nos explicar a natureza, a origem, o destino dos espíritos, etc. Mas também o dogmatismo romano tratava disso, de explicar aos católicos romanos a respeito do espírito com a sua versão. Mas as diversas crenças reformadas e protestantes surgidas na Europa, desde o século XVI com Martin Luther, queriam explicar ao ser humano exatamente isso. A sua origem, a sua natureza, o seu destino. E todas as demais religiões não têm outro objetivo senão desejar explicar às criaturas sua origem, seu destino, sua natureza. O que ocorre é que muitas dessas apelam para o misticismo, para a crendice popular. Outras apelam para a ludicidade, para as ideias lúdicas, que não podem ser sérias para o raciocínio. Elas são ideias divertidas a respeito da origem da vida e dos seres. Quando chega o Espiritismo, então, tratava-se de uma nova versão, uma nova ciência, um novo campo de conhecimentos, dedicado a explicar aquelas velhas perguntas humanas. Quem sou eu? O que tenho que fazer aqui na terra? De onde venho? E para onde me irei depois da morte? Eram nessas interpretações espíritas que se apegavam os negadores. Como eles discordavam, admitiam que a ideia espírita era mentirosa, como se eles tivessem a hegemonia do pensamento correto, como se vaidosamente dissessem que tudo que não seja o que a gente acha é porque não é verdade. Tudo que exista fora dos nossos raciocínios é porque não existe. E dessa forma encontramos um número enorme de negadores do Espiritismo, não porque o tivessem examinado com profundidade, mas porque ele fazia interpretações a respeito das questões teológicas de maneira totalmente diferente daquelas ideias pré-existentes, ou apresentava interpretações ligeiramente distintas daquelas interpretações comuns até então existentes. Daí, Allan Kardec, depois de O Livro dos Espíritos, apresentar uma obra chamada O que é o Espiritismo. Logicamente, pensaríamos que essa obra teria que ter vindo antes de O Livro dos Espíritos. Mas o objetivo dela não era compor a codificação. O objetivo dela era lançar luz, era esclarecer as diversas dúvidas que pululavam agora nas sociedades do mundo, a partir das leituras que foram feitas de O Livro dos Espíritos. Por isso, Allan Kardec apresenta o Espiritismo como uma tríade apoiada em 5 fundamentos, ou em 5 princípios,
ou se quisermos, em 5 princípios fundamentais. É a tríade porque nos apresenta a vida cósmica, delineada pelos 3 pontos responsáveis pela existência do universo: Deus, Espírito e matéria. Os princípios gerais do universo. E essa doutrina espírita, então, que prega para nós essa tríade, Deus, Espírito e matéria, está assentada ou distribuída, ou apoiada ou alicerçada em 5 pontos, em 5 princípios, em 5 fundamentos. E o primeiro deles, naturalmente, é a existência de Deus. O Livro dos Espíritos é inaugurado com essa pergunta sobre Deus: o que é Deus? Allan Kardec tinha a percepção exata de que Deus não poderia e não deveria ser alguém. Tinha que ser algo. Tinha que ser algo fora de qualquer conjuntura corporal. Então ele indaga não a respeito de quem é Deus, já que até a chegada do Espiritismo, as teologias dominantes falavam que Deus era um velho, um macróbio, um ancião de barbas longas e brancas, assentado em toda a eternidade num trono de paralisias, tendo à sua direita os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, gozando o esplendor da vida celestial. E à sua esquerda os réprobos, os infernos, as hienas, os satanases, e Deus compartilhando essa dupla tragédia. De um lado, os espíritos luminosos que não faziam nada a eternidade inteira. E do outro lado, aqueles que fizeram tanta tolice, que não encontraram o coração do Pai disposto a perdoá-los, e os condenou eternamente a uma geena abissal, a um inferno que, apesar de queimá-los, não os consumia jamais. Então Deus era um sádico e ao mesmo tempo um masoquista, porque ter criado aqueles seres infelizes da sua esquerda e tê-los visto chafurdar-se para as ações infernais, satânicas, demoníacas, era uma falha dele, o Criador. E ao mesmo tempo era tragédia, porque os anjos, arcanjos, serafins, querubins passariam a eternidade inteira tocando flautas e comendo frutos. E Deus, preguiçosamente, assentado entre essas duas realidades infelizes. Era uma negação do que ensinara Jesus, quando nos disse: meu Pai trabalha sempre, eu trabalho também. A teologia dogmática, para agradar aos senhores feudais, para agradar aos nobres, passou a afirmar que trabalho era coisa para escravos, para a gente dominada, para a gentalha, para o rebotalho social. Então os nobres não trabalhavam, porque isso era coisa para o poviléu. Vejamos que começam as distorções entre a interpretação espírita, que nos traz a lei do trabalho como lei divina, e as ideias teológicas e teocráticas que afirmavam que o trabalho era coisa para gente menor. A primeira questão de O Livro dos Espíritos, portanto, nos fala de Deus. A existência de Deus é o fundamento de todos os demais fundamentos. Se o Espiritismo parasse aí, teria na ideia de Deus todos os seus fundamentos implícitos.
Porque fora de Deus, nada. Fora de Deus, coisa nenhuma. E desse modo, o Espiritismo nos veio apresentar uma ideia de Deus, capaz de atender às ansiedades de todas as religiões e de todas as ciências. Uma vez que todas as religiões se referem a Deus como o Criador do universo. O Espiritismo também. Apenas para atender à lógica da filosofia espírita, o Criador do universo teria que ser um Criador não criado, pela necessidade do raciocínio humano, para que a gente não enlouqueça. Se nós admitirmos, por exemplo, que Deus haja sido criado, o Criador de Deus é que será o verdadeiro Deus. Mas quem foi que criou o Criador de Deus? O Criador do Criador de Deus é que será o verdadeiro Deus. Mas quem foi que criou o Criador do Criador do Criador? Esse será o verdadeiro Deus. Por mais longe que eu me afaste para tecer esse raciocínio, eu terei que parar num Criador que não tenha sido criado. Porque sempre que eu pergunto quem foi que criou o Criador, eu vou encontrar um Criador que será o Criador de todos. Então o Espiritismo parte dessa premissa para nos afirmar que Deus é o Criador não criado do universo. É uma necessidade para o nosso juízo. Porque se a gente começar a se perguntar quem foi que criou Deus, quem foi que criou, nós vamos parar num manicômio, numa casa de doentes mentais, porque não conseguiremos fazer essa pergunta ad eternum. Mas não pensa dessa maneira somente o Espiritismo. Todos os campos de conhecimento intelectual exigem uma plataforma inicial para que se fundamente, exige que haja um alicerce para que o raciocínio humano se fundamente. Basta que nós olhemos a astrofísica, quando nos informa, ainda hoje, que uma das teses quanto à fundação do universo mais bem aceitas é a tese do famoso Big Bang. O Big Bang, essa expressão inglesa, significa uma grande explosão. Bang, explosão, big é grande. Ora, para os defensores originais da tese do Big Bang, tudo teria começado. O universo, o espaço e o tempo, a partir de um momento em que um número incontável de micropartículas se juntou e as camadas de fora dessas partículas ajuntadas foram pressionando o miolo, e a resposta do miolo, respondendo para fora, leis centrípetas, leis centrífugas, fuga, saindo do centro, fuga do centro, centrífugas. Mas aí já estamos falando que havia partícula, que já havia leis agindo sobre essas partículas. Então o universo não pode ter começado aí. Quando explodiu, mas já havia alguma coisa que explodiu. Se havia partículas antes do universo existir, não tem lógica, não tem senso. Se nós quisermos explicar que tudo começou com a grande explosão, o que é que existia antes da explosão existir? Por isso é que o Espiritismo parte da reflexão de que Deus tem que ser um Criador não criado. Aí, a partir dele, todo o edifício universal se constrói. Deus atende às religiões,
porque todas admitem um Criador para o universo. E o Espiritismo diz que Deus é a inteligência suprema, a inteligência suprema, não uma inteligência suprema, não há outra. Se é suprema, é a máxima inteligência do universo. A causa causal, a causa que deu origem, a causa causadora de tudo quanto existe. Logo, para as religiões em geral, a resposta dos espíritos a Allan Kardec satisfaz plenamente. Por isso, Allan Kardec colocou no frontispício de O Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. No seu geral, o Livro dos Espíritos atende a todas as doutrinas espiritualistas. E no seu particular, por causa das suas interpretações, trata-se de doutrina espírita. Está no frontispício do Livro dos Espíritos. Atende às ciências, porque as ciências estão sempre em busca das origens. O que levou o notável doutor Paul Davies, professor de física da Universidade de Sydney, na Austrália, a fazer uma afirmação de que, quando a ciência descobrir as razões de tudo quanto existe e do porquê tudo quanto existe, não haverá mais nenhuma razão para que exista a ciência. A ciência terá concluído o seu papel. Logo, a ciência vive em busca das origens. E o Espiritismo vem e lhe dá de bandeja, dizendo que toda e qualquer origem, ou a origem de tudo quanto quisermos pensar, tem que estar obrigatoriamente nesse Criador não criado, que nós chamamos de Deus. Mas que Spinoza, na sua velha Holanda, chamava de natureza da natureza, a natura naturans em latim. É o mesmo Deus que o povo árabe aprendeu a chamar de Alá. E cada povo deu-lhe um nome. Não importam os nomes, desde que representem esses pensamentos, o Criador de tudo, a origem de tudo, é o mesmo Deus ao qual nos estamos reportando, nós, os cristãos. O Deus que o Espiritismo nos ensina a amar, não é o mesmo Deus que as outras doutrinas nos ensinam a temer. Nós não podemos temer a Deus. Um filho que tem medo do pai não se abre com ele. Um filho que tem medo do pai não confia nele. Para que confiemos no nosso pai, é preciso amá-lo, respeitá-lo, gostar dele. Se eu tiver que ter medo de Deus, eu não posso amá-lo. O medo é incompatível com o amor, já que amor é entrega e o medo é retração, é fuga. Por isso, o Espiritismo trata Deus como nos ensinou Jesus. Pai nosso. Ele é o Pai nosso, é o nosso Pai. Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos atenderá. Eu e o Pai somos um, porque tudo que Ele deseja eu faço. Foi Cristo que nos ensinou a chamar a Deus de Pai e retirou de nossa cabeça aquela mentalidade do Senhor dos Exércitos, que mandava destruir os povos inimigos, as pessoas que não pensavam de acordo com o poder temporal vigorante. O Deus dos exércitos? Não. O Deus das almas, o Deus dos seus filhos, o Deus dos corações. O Pai que vê o que se passa em secreto, vos atenderá. Jesus nos trouxe uma visão de Deus
completamente diferente. É um Deus que nós temos vontade de aprender a amar, de nos abrir com Ele e de pedir-lhe que lance luz na escuridão interna que portamos. O Deus que o Espiritismo nos apresenta é o mesmo Senhor que fez o luze-luze, o vagalume, ou pirilampo, e ao mesmo tempo fez as estrelas, as constelações, o micro e o macro. O Deus que fez a bonina que nasce no limo do muro, no limo sobre a pedra, a florita, a flor miúda, que nasce ali, no meio daquele humus. É o mesmo Deus que fez os jardins exuberantes, as florestas, as matas virgens. É esse o mesmo Senhor que tem ternura para fazer o que é pequeno e ternura para fazer o que é gigantesco. O mesmo Deus que fez derramar-se da montanha o véu de noiva, que fez a cascata, Niagara Falls, Foz do Iguaçu e tantas outras. É o mesmo Deus que fez os mares bravios, que se arrebentam contra os arrecifes, num espetáculo espumante de rara beleza. É o mesmo Deus. O Deus que fez a larva, a crisálida, para convertê-la em falena mais tarde em borboleta. É o mesmo Deus que fez o verme, que fertiliza o solo, mas fez também o cérebro humano, que nos levou à Lua, a Vênus, a Marte, que mandou para o espaço Hubble, para bisbilhotar o cosmo e nos mandar notícias de lá. É o mesmo Deus que fez a lágrima e a gota de chuva. É o mesmo Deus, o que o Espiritismo nos apresenta. Logo, não há no Espiritismo o Deus dos exércitos, o Deus dos homens, o Deus das mulheres. Não, existe o Pai, Pai nosso, o nosso Pai. O Senhor que fez as coisas mais agigantadas e que fez as coisas miúdas. Ele que fez o átomo, em cuja órbita giram elétrons. O mesmo que fez o Sol, os sóis, as estrelas, em torno dos quais giram mundos planetários. O mesmo Deus que fez o átomo, rodeado por elétrons, permitiu que nós abríssemos esse átomo e encontrássemos dentro dele, que julgávamos ser algo indivisível. Átomo quer dizer exatamente isso. A, partícula de negação grega, tomos, partes. Átomo é sem partes. É algo inteiro, é algo mínimo. Por isso que chamamos nas coleções de livros o tomo 1, tomo 2, parte 1, parte 2, parte 3. Os tomos, esse tomo vem do grego que deu átomo. Sem parte, não pode ser divisível, não pode ser dividido. Nós pensávamos isto no tempo em que viviam na Grécia Leucipo, Demócrito, e que criaram esse termo, essa palavra, para tentarem definir a menor porção de matéria, átomo. Mas a inteligência humana se foi desenvolvendo e descobrimos que dentro de cada núcleo atômico ainda existia prótons e nêutrons. Logo, já não era átomo de fato, já não era indivisível de fato. Mas para manter juntos os prótons,
que têm a mesma carga e a mesma massa. Uma vez que a ciência diz que cargas iguais se repelem, como é que no núcleo atômico essas cargas iguais coexistem? Porque Deus, a inteligência suprema, colocou umas pequenas partículas menores que os prótons para alcochoar um e outro e não deixar que haja contato direto. E o cérebro humano descobriu que esse plástico bolha, entre aspas, que protege os prótons, que involucra cada um deles para que não se repilam, foram chamados de mesons. Descobrimos que naquele núcleo atômico, além dos prótons, além dos nêutrons, existem mesons. E nós que julgávamos que o próton, dentro do núcleo atômico, formando paralelamente ao nêutron, agora com os mesons entre eles, já tivesse dado conta de tudo que existe dentro do núcleo atômico, a inteligência humana arrebentou o próton, que já era uma subpartícula dentro do núcleo atômico. E ao partir o próton, que deliciosa surpresa! Dentro de cada próton existem ainda 3 quarks. E a microfísica avança e vai descobrindo cada vez um mundo menor. Dentro daquilo que nós julgávamos pequeno, ainda existem pequenezas inabordáveis pelo nosso juízo. É o mesmo Deus que fabricou maravilhas do microcosmos inimaginadas por nós antes. Mas produziu as vias láteas, as nebulosas, os quasars ou quasares, há milhões e milhões e milhões de anos-luz da nossa realidade solar. O mesmo capricho em produzir coisas minimalistas, em produzir coisas eloquentemente grandes. A doutrina espírita, então, ao nos falar desse Deus, deseja que nós o amemos. Se Ele cuida do micro, se Ele cuida do macro, por que não cuidará de nós? Que estamos capacitados para administrar, em seu nome, o micro e o macro. Somos herdeiros dessa realidade. E é o ser humano, filho de Deus, que está gradativamente descobrindo o microcosmo e gradualmente descobrindo o macrocosmo. É um Deus maravilhoso. Não para que a gente bata no peito e grite, eu creio em Deus. Não precisamos disso. É necessário vivermos de tal modo que Deus é que possa crer em nós. Este é o primeiro princípio do Espiritismo. Primeiro fundamento da doutrina espírita. Deus. A existência de Deus. Quanta gente me pergunta mundo afora, e eu percebo que é de picardia. Professor, vocês espíritas acreditam em Deus? É a suma ignorância, porque não abriu a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. É por má vontade, porque existe Livro dos Espíritos em todas as línguas. Era só abrir e ver qual era a primeira pergunta. E já saberiam que o Espiritismo se fundamenta em Deus. Numa dessas oportunidades,
em que eu estava em Belém do Pará, num programa ao vivo de televisão, e o jornalista, imaginando possivelmente que me fosse pôr contra a parede, deixou para me fazer a última pergunta. Mas, professor, os espíritas acreditam em Deus? Ele me chamava de professor, mas não sabia que eu era professor de fato. Acostumado com as trampas que os alunos sempre desejam apresentar aos professores. Aluno sempre vem com uma pergunta, imaginando que o professor não vai saber respondê-la. E eu então percebi isto e disse para ele: não. Não, vocês não creem em Deus? Eu digo: não, Senhor. E foi a vez dele se desesperar. Mas como? O senhor não diz que o espiritismo é uma religião? Eu digo: é. E não crê em Deus? Digo: não. Mas como pode ser isto? Digo: bom. Por uma razão muito simples, Senhor. Crer e descrer é questão de minuto. Enquanto está tudo bem na minha vida material, eu acredito em Deus, que é uma beleza. Bastou eu ficar desempregado, que eu não sei o que Deus está fazendo comigo, eu não sei por que Deus fez isso comigo, já estou brigado com Ele. A gente acredita em Deus enquanto os filhos estão maravilhosos, a família está inteira, bonita, gorda, sadia, mas bastou que morra um, para que o indivíduo não vá mais à igreja, não vá mais ao centro, de mal com Deus, fica materialista, fica ateu, fica à toa, porque ele acreditava. Nós acreditamos, meu amigo, disse-lhe, que a inflação vai baixar, até a gente ir ao supermercado e verificar que ela subiu, através dos preços, das contas que pagamos, aí deixamos de acreditar. Logo, acreditar é uma questão muito superficial. Nós, os espíritas, não acreditamos em Deus dessa forma, porque nós temos certeza de Deus. E quem tem certeza de Deus, pode soprar para baixo ou para cima o tempo, nós dizemos graças a Deus. Como propôs o apóstolo Paulo, dai graças a Deus por tudo. Então, quando nós estamos tristes, buscamos a Deus, para que Ele nos dê força, a fim de que saiamos da tristeza e busquemos as ondas da alegria. Mas quando nós estamos alegres, também buscamos a Deus, para que Ele nos projete a inspiração do equilíbrio, porque todas as coisas ruins que nos acontecem nos momentos em que a gente está alegre. Porque quando a gente está alegre, é que bebe alcoólico até não aguentar mais. Bate com o carro, fica aleijado, mata os outros, se mata, em nome da alegria. A gente não tem noção do que seja alegria. Quando a gente está em paz, é que declara guerra aos outros. Ninguém declara guerra no meio da guerra. A gente declara guerra quando está em paz. Então a gente não sabe ainda valorizar a paz. A gente não sabe ainda o valor da harmonia. Por isso, nós, os espíritas, quando estamos na alegria, na nossa festa de aniversário, fazemos a nossa oração a Deus, para que tenhamos equilíbrio e aprendamos a servir aos nossos convidados suco de fruta e refrigerante. Mas eles gostam de uma pinga, mas eles vão beber na casa deles. Eu, cristão, não tenho o direito de servir na minha casa o que eu sei que é veneno para a vida dos outros. Daí, ele sacudiu a cabeça e disse: o senhor me deu um susto. Eu digo: o senhor também. Imaginar que o espiritismo não crê em Deus, o senhor queria me assustar. E terminamos o programa sorrindo. E ele aprendeu, e eu aprendi. E nós continuamos a aprender. O espiritismo, então, nos traz esse Deus imenso. E não esse Deus liliputiano que o povo usa todo dia. Eu não me vingo não, mas Deus me vingará. Olha a ideia que a gente tem de Deus. Eu não me vingo, eu sou muito bom, mas Deus, que não presta, vai me vingar. Eu entrego para Deus, com a maior raiva do mundo. Eu quero é justiça. Mentira, que é vingança. É a forma como a gente crê em Deus. Aí eu vejo nos campos de futebol, nos estádios, depois que os jogadores fazem o gol, eles se ajoelham, apontam para cima. Foi Deus que chutou. Deus gosta mais do coxa
do que do Flamengo carioca. Onde é que a gente pôs a ideia de Deus a esse ponto de imaginar que o Criador do universo é que fez meu time de futebol ganhar ou perder? Quando nós sabemos que por trás disso tudo estão os cartolas enriquecendo às custas da nossa debilidade humana. Porque essa loucura de hoje é remanescente das arenas romanas e das arenas de várias partes do mundo, quando nós gritávamos ao ver o gladiador cravar a vítima, animal ou humana. Quando gostávamos de ver o imperador com o polegar levantado mandar salvar o gol, ou com o polegar baixado mandar matar o gol adversário. Daí, essa mesma herança socioantropológica que nós carregamos. Ainda há jogadores que dizem, não, porque o Senhor me inspirou. Mas que senhor danado inspirou a ele, não do time oposto. Podia inspirar um de cada um e o jogo terminaria empatado. O nível em que ainda colocamos a ideia de Deus. É compreensível que as pessoas que tenham Deus nesse nível não consigam compreender o Deus de Jesus que o Espiritismo apresenta para nós. Primeiro princípio. Todos os demais saem daí. Porque se Deus é o Criador não criado de tudo quanto existe, é o Criador não criado de todos quanto existimos. De todos nós que existimos, nós somos criações de Deus. Temos seu sinete, sua marca, e herdamos dele a sua eternidade. Se pudermos usar a linguagem contemporânea, herdamos a genética divina, entre aspas. E porque Deus não foi criado, nem terá fim, dizemos que Ele é eterno. Algo que não teve começo e que não terá fim, é algo eterno. Mas nós tivemos começo em Deus. Então não somos eternos, mas somos imortais. Uma vez criados por Deus, nunca mais desapareceremos. E a morte? Ora, nós saímos dos corpos, quantas vezes isso for necessário, mas não saímos da vida jamais. Alguém um dia, um amigo que participa das crenças reformadas em nossa cidade, chegou à minha casa, pronto para me dar o golpe de misericórdia. Nós somos amigos desde a infância. Volta e meia ele aprontava uma assim. Chegou à minha casa, Raul, hoje você vai parar de acreditar no Espiritismo. Eu falei, epa, se Deus quiser. Estou doido para parar com esse negócio de vai e vem para lá e para cá, sem ganhar nada e vocês enriquecendo. Ele diz, não apela, não apela. Eu digo, me deu uma vaguinha. E eu disse, como é que você pretende me desanimar? E ele abriu um texto de Paulo. Aqui, leia. E era o texto em que Paulo de Tarso escreveu que o homem só vive uma vez. Como é que você fala em reencarnação? Eu digo, meu irmãozinho, com 30 e tantos anos à época, você só amadureceu o tico e o teco? Só 2 neurônios? Paulo escreveu que o homem só vive uma vez, de acordo com a tradução, só morre uma vez, dá no mesmo. E é verdade, nós os espíritas também comungamos dessa ideia. Como? Vocês não dizem que o espírito renasce? Ah, sim, é porque o espírito não morre. Paulo disse o homem. O homem é o espírito revestido por seu corpo.
O espírito fora do corpo não é homem, é espírito, e espírito não morre nunca. Se Paulo tivesse escrito, o espírito só morre uma vez, teria dito uma enormidade. Mas o homem só morre ou só vive uma vez. Eu, Raul Teixeira, na próxima encarnação não serei mais Raul Teixeira. Serei Antônio da Silva, Maria de Tal, Antonieta. O Raul só viveu uma vez. O homem Raul. A mulher Maricota, só uma vez. Porque na outra encarnação estaremos em outro corpo e receberemos possivelmente um outro nome. O espírito, meu amigo, esse ao qual o espiritismo veio explicar, não morre vez nenhuma. Nem vive vez nenhuma, ele vive para sempre. Porque nós fomos criados por Deus e a partir da nossa criação vivemos para todo sempre. Paulo tem razão e o espiritismo também, porque para o espiritismo o homem só vive uma vez ou só morre uma vez, porque o espírito não morre vez nenhuma, está vivo desde o seu nascimento nas mãos de Deus. E ele pôs a Bíbliazinha, guardou e foi com Deus até voltar numa outra oportunidade, num outro caso que eu vou contar em outra oportunidade. Mas é importante pensarmos como o espiritismo é lúcido. É numa doutrina dessas que dá gosto a gente viver. Segundo o princípio do espiritismo, a existência e imortalidade da alma. Todos nós, quer acreditemos nisso ou não, somos espíritos. Somos seres espirituais. Vale fixar que a gente vai saindo dos corpos, mas a gente não sai da vida. Da mesma forma que cada um de nós, sem mudar de carteira de identidade, troca de roupa todos os dias, quer dizer, alguns. Troca de roupa todo dia. E aquela roupa que já nos é imprestável, nós vamos colocando fora. Vamos jogando fora. Os corpos que já não nos servem mais, vamos atirando fora. E a esse atirar fora do corpo velho, atirar fora da roupa velha, nós chamamos de morte. Por causa disto, surge o terceiro princípio da doutrina espírita. O primeiro é Deus, o Criador de tudo não criado. O segundo princípio é que Ele criou os seres espirituais. E o terceiro princípio é que esses seres espirituais, segundo a fala de Jesus, têm que chegar até Deus. Sede perfeitos, voz imperativa, sede perfeitos, quão perfeito é vosso Pai Celestial. Mas como é que a gente consegue ser perfeitos aqui na terra uma vez? Porque uma pessoa vive 100 anos aqui na terra. O que aprende em 100 anos? Ah, mas ele foi PhD numa coisa só. PhD em cardiologia. Ele é ótimo em coração, mas não consegue impedir que o seu próprio coração pare. Logo, ele não entende tudo de coração. O outro é PhD em matemática, mas não é em física, em química, em biologia, em astronomia, em nada. Falta um monte de coisa. O outro é PhD em música, mas falta tudo mais. Ainda que se viva 100 anos, a gente não aprende quase nada em 100 anos. Mas e pensarmos naqueles que em 100 anos nunca saíram da fazenda em que nasceram? Eles entendem da direção do vento, eles sabem quando vai chover, se as andorinhas estão voando à tarde, se as andorinhas não voaram, se deu formiga, se deu... Eles sabem explicar pela observação. Se o sol está muito quente, se está ardido, eles vão dizer se chove ou se não chove, e vão acertar pela observação. Nada além disso, nada sistematizado.
e falta-lhes os conhecimentos gerais de tudo quanto existe. Não se aproxima de Deus dessa forma. Mas se a gente pensar nesse indivíduo que vive 100 anos e que é PhD, aquele que vive 100 anos e que nunca saiu da fazenda, mas e pensarmos nas crianças que acabaram de nascer e que morreram, o que a gente faz com elas? Sede perfeitos, como é que elas poderão ser, se nem uma vida só conseguiram viver? E aqueles que chegam a 5 anos de idade, 10 anos, 15 anos, 20 anos, aprenderam muito pouco, viveram muito pouco, como poderão alcançar a perfeição divina? Então, para essa falta de resposta teológica, o Espiritismo trouxe a sua resposta, a sua interpretação. A pluralidade das existências. Do mesmo modo que o nosso filho vai o primeiro dia ao jardim de infância, a primeira série, e não chega em casa com diploma de médico ou de engenheiro, ou do que for, ele precisará voltar à escola centenares de vezes, ao longo de vários anos de sua vida, para conquistar o seu diploma. Também na escola do mundo é assim. Cada encarnação nossa é como um dia de aula. Aprendemos coisas de um dia de aula. Ficamos pendentes de coisas daquele dia de aula. Brigamos com o colega de classe, brigamos, nos amassamos, ficamos de mal. Aí voltamos à escola no dia seguinte, com um uniforme novo, limpinho. Aquele da briga ficou surrado, rasgado, manchado. E a gente volta e se defronta com os mesmos colegas. Para alguns deles, a gente faz uma imitação de que vai rir, mas não ri. As antipatias terrenas. Há outros colegas que a gente abraça, se lhes atraca ao pescoço. As simpatias terrenas. No outro dia de aula, até que findado o prazo, nós tenhamos assistido a tantas aulas, tido tantos mestres, tantos colegas de classe que nos capacitem a adquirir o diploma conquistado a esforços. Como disse Jesus, a cada um será dado conforme suas obras. Seria uma injustiça de Deus, sem sombra de dúvidas. O indivíduo viveu até 5 anos de idade, 15 anos, 20 anos, 30, 50, 100, e porque cometeu uns desatinos, o Criador do universo os manda irremediavelmente para os infernos. Eterno. É muito mal. Mas também seria muito irresponsável se ele mandasse para o céu eterno o indivíduo que fez mal a vida inteira e na hora de morrer chamou o padre para se confessar. Destruiu a vida de milhares de pessoas, usurpou a sociedade quando esteve na política, tripudiou sobre os outros vaidosamente, presunçosamente, na hora de morrer. Quando Dona Justa está chegando, ele manda chamar o padre, o pastor, e pede perdão ao colega de classe. E já recebe o diploma de formatura à direita de Deus. É muita ingenuidade. Ele está ótimo. E aqueles a quem ele prejudicou? Deus estaria chancelando a esperteza, a rapina, o roubo, a falácia. Na hora de morrer, chama o padre, eu já andaria com um debaixo do braço.
Claro que isso é história da carochinha. O bom senso não permite que acreditemos que seja assim. Então, para que nós cheguemos até o Pai, será através dos nossos próprios esforços. A cada um será dado conforme suas obras. Ou Jesus mentiu para nós. Ao longo das existências. Aí aprendemos que cada qual de nós não está na terra por primeira vez, nem pela última. Aprendemos que aquilo que a gente deixar pendente aqui, vai ter que voltar para arrumar, como aluno da classe de aulas. Há disciplinas em que ele fica em dependência, passa nas outras e fica amarrado àquela. Há outros que ficam reprovados em tudo ou em muitas, e tem que voltar e repetir toda a série outra vez, possivelmente com colegas novos, com professores novos, onde as tentações também serão novas. Daí, como podemos compreender, se não for pela ótica do bom senso? Agora sim, nós entendemos que através dos evos, nós vamos evoluindo. E isto fez com que os espíritos respondessem a Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que tudo se encadeia no universo, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou estagiando pelo átomo. Mas o átomo primitivo não é o hidrogênio 1 da tabela de Dmitri Mendeleev. O átomo primitivo é a menor partícula da matéria primitiva, do fluido universal, como chamou Kardec, da substância, como chamou Aristóteles. E deste modo, tudo se encadeia desde esses começos mais longevos, mais prístinos, mais distantes. Até o arcanjo, que também já passou por essa experiência. Como se nós víssemos hoje o membro de uma academia de letras ou de ciência e nos recordássemos de que ele já estudou a primeira série das classes mais inferiores e hoje é um as da inteligência. Isso mesmo sentiremos nós depois que tivermos superado todas essas lutas e lidas que nos fazem arrastar na humanidade. Um dia, eu fazia uma pregação numa cidade interiorana de São Paulo, sobre a evolução humana, que me fora pedida. E lá pelas tantas eu estava muito empolgado, e gritei para o público: meus irmãos, nós erramos porque somos humanos. Eu tinha escutado isso na minha casa desde criança. Todo mundo fala isso, errar é humano, né? Eu sou humano, né? E naquela hora de inspiração, eu encaixei essa cunha. E o Espírito Camilo me diz, está errado, vamos mudar. Não é isso que o Espiritismo me ensina. E eu disse, não vai dar tempo, meu irmão. Ele disse, vai. Aí eu tossi. Limpei a boca, peguei o copo com água. Eu nunca bebo água quando falo, mas naquele dia eu peguei o copo para dar tempo da minha mente captar o que o benfeitor me projetou. E ele me disse, meu filho, não é verdade que nós erremos pelo fato de sermos humanos, porque senão o erro não seria nosso, seria de Deus. Foi Ele que nos fez passar pela humanidade, como uma das séries indispensáveis para a evolução. Para a diplomação, diríamos nós. Eu disse, então como é que eu falo? Meu filho, diga que nós ainda somos humanos porque erramos. É exatamente o oposto. Quando formos parando de errar, também começaremos a sair da faixa humana. E aí acabei de enxugar a boca e gritei para o povo, nós ainda somos humanos porque erramos. Eu tinha acabado de dizer outra coisa.
Alguém pensou em voz alta nas primeiras filas e ao samba do crioulo doido. Era literalmente o crioulo doido. Que a gente vai falando as coisas sem raciocinar, porque desde criança eu escutara aquilo, para mim aquilo era uma verdade. Nunca me deram o trabalho de pensar com a doutrina espírita a respeito desse linguajar. Nunca mais. Eu só digo quando o guia vira as costas. A gente é humano, né? Mas na frente dele eu digo, não, nós ainda somos humanos porque erramos, aprendi a lição. É tão bonito ser espíritas e não ter a neurose de que Deus está nos olhando para nos castigar. Mas são as próprias mães que põem essa neura na cabeça das crianças. Olha que Deus castiga, hein? Não minta para a mamãe porque Deus castiga, hein? São as mães, são os pais. A gente tem que ensinar as crianças a não mentir, porque mentir não é da lei de Deus. Mentir faz mal a gente. E porque não há necessidade de mentir. Eu não vou lhe bater se você falar a verdade. Eu não vou lhe agredir se você falar a verdade. Vou mandar você consertar o erro que fez. Como Deus faz conosco. Mas aprendemos desde épocas remotas que Deus castiga. E o que há de gente em manicômios, neuróticas, com medo de Deus, tem que ficar neurótico, porque onde é que a gente se esconde de Deus? E se eu vou cometer meu pecadinho e quero me esconder de Deus, eu enlouqueço. Onde que Deus não está? Se começamos sabendo que Deus está em nós, então onde eu estiver, eu estarei, e Deus também. Em cada átomo pulsa o psiquismo divino. Em cada grão de poeira pulsa o psiquismo divino. Na criança que corre sorridente, sem se dar conta do perigo, pulsa o amor divino. No velho, cabisbaixo e de cabeça nevoada, que conta as histórias do seu tempo, pulsa o arquivo divino. Deus está em toda parte, na gota d'água, na clorofila do verde. Onde é que Deus não está? Em cima disso, uma amiga de infância me convidou para o seu casamento. Ela era espírita, evangelizadora. E ao olhar seu convite de casamento, ela ia casar-se na igreja tal. E pelos anos que eu a conhecia, pela amizade, chamei e disse, eu não entendi. Você é espírita, evangelizadora, vai casar-se na igreja? E ela me respondeu assim, ipsis verbis. Ah, Raul, é porque eu quero casar diante de Deus, não é? E eu digo, mas minha irmã, eu acho que você não aprendeu nada do espiritismo que você ensina. Onde é que Deus não está, mulher? Se você se casar no topo da montanha, você está se casando diante de Deus. No fundo d'água estará diante de Deus. No meio da praça, você estará diante de Deus. Dentro da sua casa, no clube, no cartório, na igreja, em todos os lugares. Deus está presente. Mas fundamentalmente o casamento em que Deus tem que estar presente é aquele de dentro. Você pode fazer a maior mise-en-scène do lado de fora, arrastar 300 metros de véu, mas se o coração estiver vazio, se a alma conduzir fel, você estará mal no casamento. E ela ficou me olhando. Digo, estude mais o espiritismo. Eu entendo que muitas moças querem casar-se naquela ilusão do véu, da grinalda, respeitável. Mas o espiritismo nos ensina diferente. Se a gente quer começar a amadurecer, já vamos podando os fetiches que aprendemos em outras crenças. Daí então, fui ao seu casamento. Não tinha nenhum problema. Fui homenagear a minha amiga. E na hora do ajoelha, levanta, senta, eu ficava de pé lá no fundo, respeitoso, fazendo minha oração por ela, sem fazer aquelas mise-en-scène, porque não pertenciam agora ao meu credo.
como nós precisamos nascer e renascer para aprendermos coisas, para amadurecermos. Quanto nós olhamos esses homens e mulheres que defraudam o erário, que enriquecem espuriamente, tirando o dinheiro que era da saúde pública, que era da alimentação escolar, que era da casa popular, ou do que mais fosse, dinheiro do imposto coletivo que é pago pelas comunidades, para que eles e os seus enriqueçam, acreditando que são espertíssimos, fazendo discurso em prol do povo e manejando contra o povo na surdina. Eles morrem ricos, poderosos, e nós ficamos inflados de ódio. Por que que esse miserável não pagou o que devia? Os espíritas não mais, porque nós sabemos que eles voltarão para devolver, todos eles, e a hora da devolução é uma parada, é difícil, porque ninguém gosta de devolver. Aí encontramos homens e mulheres que se tornam benfeitores sociais, e fundam creches, e fundam lares, e se indispõem, e se predispõem, buscando recursos para manter a obra, para servir a comunidade. Tiram da sua família para colocar na obra em prol dos necessitados. A consciência do passado dizendo que ele deve àquela comunidade, dizendo que eles precisam devolver a essa comunidade de qualquer maneira. Renascer, nascer de novo, correspondendo a esse novo dia de aula e a essa oportunidade de crescermos para Deus. Um dia, um amigo me chamou para almoçar, e saímos da universidade, éramos 3, para o local do restaurante. Fomos no carro de um deles para almoçar no bairro onde eu moro, onde há muitos restaurantes bons. E atravessando uma rua, eu vi, numa lixeira, uma mulher muito magra, mal cuidada, desgrenhada, uma mendiga, revirando lixo para catar comida, e me senti muito mal. Automaticamente olhei, era a esquina, olhei a placa da rua, vi o nome da rua que a gente estava, naturalmente, e fomos para o restaurante, mas eu não tinha mais sossego interior. E os amigos me perguntavam: você não vai comer? Estou sem vontade. Eu pensava naquela mulher, revirando a lixeira para comer, e eu diante daquela fartura. Aquilo foi me deixando mal. Nesse momento, eu de cotovelo assim, apoiado na mesa, pensando e vendo meus amigos comendo. Registrei a presença de um espírito amigo que me disse: meu filho, vá comer. Porque você ficar com fome não vai resolver o problema daquela irmã. Afinal de contas, se você levar-lhe um prato de comida, ela tirará fora. Trouxe para essa encarnação o complexo de culpa, de que não merece. E todas as pessoas do bairro que lhe dão comida, ela recebe a comida e a tira fora, às vezes diante do doador. Você percebeu o nome da rua onde ela estava, meu filho? Eu digo: sim, percebi. Pois essa mulher é a reencarnação daquele indivíduo que teve aquele nome. Ela pede esmolas nessa rua, como se a rua com o nome do passado a atraísse para cá. E ela vive nessas calçadas e se alimenta dessas lixeiras. Depois eu fiquei sabendo que era verdade. Amigos meus que tinham levado comida para ela, ela tira fora na hora. Então as pessoas param, não perdeu dinheiro, não perdeu oportunidade, não davam mais. Era o mesmo indivíduo que a história nos diz quem foi.
lá no nosso estado, um miserável, o que fez contra a sociedade. E há o nome dele em várias cidades do Brasil afora. E eu conheci, reencarnado, numa mulher mendiga que disputava com as ratas o lixo da cidade. Aquilo nunca desapareceu de minha cabeça. Não era Deus que a fez assim, era o complexo de culpa que o espírito carregava por dentro de si. Essas pessoas que dizem assim: ah, eu não mereço, ah, eu não mereço, ah, eu não mereço. Pode chegar a tal nível que não merece mesmo. Lá estava a reencarnação. Allan Kardec indaga aos imortais: em que se baseia o dogma da reencarnação? E o Espírito de Verdade responde-lhe: na justiça divina. Como é que essa gente esperta hoje iria resgatar o erro? Se essa gente morre, tem honras de todos os tipos, as cidades são obrigadas a lhes dar nomes de ruas e de praças, de prédios, de logradouros. E nós ainda temos que pôr no nosso envelope o nome do infeliz. Só na volta. E o Espírito Camilo me diz: meu filho, há tantos garis varrendo a praça cuja estátua equestre deles está levantada. Há tantos garis limpando as ruas que levam seu nome. Há tantos. Eles voltam para aqueles lugares onde lhes são prestadas homenagens, para que ali devolvam, ceitil por ceitil, como diz o Novo Testamento, até que resgatem o que devem. Há pessoas que me dizem: ah, eu tinha tanta vontade de sair dessa cidade, quando eu penso em sair me acontece uma coisa, eu tenho horror dessa cidade. É ali que ele tem que devolver. Ah, eu queria tanto mudar-se para ali, que é mais bonito, que tem mais progresso, que tem... É ali. Ah, eu queria sair dessa cidade violenta, eu queria ir para um lugar mais tranquilo. Não sai. Conheci no Rio de Janeiro um casal de funcionários públicos, muito querido casal. Lutaram anos a fio para terem um filho. E depois de mais de 10 anos de casados, nasceu-lhes o único filho. Tornou-se um rapaz lindo, bondoso, queridíssimo, muito bem educado. Mas desde cedo, os pais tinham para com ele uma preocupação: as balas perdidas do Rio de Janeiro. E os pais estavam anelando pela aposentadoria, para que pudessem mudar de endereço para um lugar mais pacato. O rapaz estava com 17 anos, o pai já estava aposentado e a mãe acabou de aposentar-se. Eles tinham um sítio, uma fazendola, numa das cidades serranas do sul do nosso estado, na cidade de Vassouras. E para lá então mudaram-se os três. Como Vassouras é uma cidade universitária, o jovem foi aprovado no vestibular, começou a cursar a faculdade, e os pais, felizes por terem retirado seu rebento, único e demorado filho, das tormentas do Rio de Janeiro. Numa tarde, 2 anos depois que estavam ali, o moço estava com 19 para 20 anos. Chegou da faculdade à tarde, deixou as coisas em casa, no sítio, e disse à mãe: vou conversar com meus colegas na praça. Uma praçuela, uma praça de nada, dividindo as 2 pistas da rua. Uns bancos, uma estatueta, do outro lado, um bar. E o jovem conversava com seus colegas ali, quando no bar
Dois indivíduos embriagados brigam. Um deles puxa do revólver e atira no outro. E a bala não pega o outro, mas pega o rapaz lá na praça. Um tiro fatal no coração. Não teve o que socorrer. Um tiro só. E o corpo do jovem tombado para desespero da comunidade e dos colegas. Os pais foram chamados e nesse momento disse-me sua mãe, que me era conhecida de longo tempo. Aí eu entendi, professor, que aquilo tudo que a gente sentia no Rio de Janeiro era a convicção interna que a gente tinha de que nosso filho estava no circuito das balas perdidas. O Espírito Camilo me disse, meu filho, a culpa acompanha o culpado. Os problemas que a gente sofre não é por culpa dos lugares, das cidades ou das ruas. Porque moram no Rio de Janeiro pessoas felizes, que morrem de velhas, centenárias, nunca sofreram um susto sequer. E há outras que no primeiro dia em que pisam na cidade, são bombardeadas pela chamada bala perdida, que a gente conclui que elas não são tão perdidas assim. Porque nunca acertam pessoas erradas, embora a gente pense que sim. O casal vive até hoje na cidade. Ajustou-se à doutrina espírita, porque só o Espiritismo lhes respondeu. Por que daquele temor, daquela ansiedade? E por que daquela fatalidade? Ah, mas então, é necessário que haja alguém para dar o tiro? Não, não. Mas aquele tiro ia sair a esmo, podia alcançar alguém, de preferência, que precisasse resgatar numa morte violenta. Daí o escândalo é necessário, disse Jesus. Ai, porém, de quem o provoque. Ninguém tem que andar armado, nem sair atirando, muito menos no colega de bar. Dessa forma, temos o quarto princípio da doutrina espírita, porque depois que nós entendemos a pluralidade das existências, que Allan Kardec chamou reencarnação, depois que a Terra não puder mais nos albergar, para onde nós iremos? Quando nossa criança terminar o jardim de infância, onde nós a matricularemos? No curso fundamental. Na escola onde exista o curso fundamental. Quando ela terminar o fundamental, nós a inscreveremos no nível médio. E quando terminar no universitário, Deus também faz isso conosco. Na medida em que nós vamos vivendo num planeta que já não tenha mais o que nos ensinar, a divindade nos leva para o planeta seguinte, onde haja coisas que tenhamos que aprender. Então, o quarto princípio da doutrina espírita trata da pluralidade dos mundos habitados. Foi Jesus que falou isto. Basta leiamos João 14, 1 a 3. E o mestre se dirige aos discípulos dizendo: credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu me vou para vos preparar lugar. Se assim não fosse, eu já vos teria dito: na casa do meu Pai há muitas moradas. Moradas é lugar onde se mora. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. E Allan Kardec mais tarde vai perguntar no Livro dos Espíritos, exatamente na pergunta 55, são habitados todos os mundos que giram no espaço? E o Espírito de verdade responde-lhe, sim, ponto e vírgula. E o homem da terra está longe de ser, conforme supõe, o único dotado de inteligência,
de sabedoria, de virtudes. São habitados todos? Sim, todos. Mas com o mesmo tipo de vida da terra? Aí já é outra conversa. Porque a vida não se restringe ao biotipo terrestre. Aqui na terra, quantos tipos de vida nós conhecemos? Basta olharmos os peixes. Não vivem como nós. Não respiram por pulmões. São raros os peixes que têm pulmões. Respiram por guelras. Dentro d'água. A gente que vá sem a máscara de proteção para tentar viver debaixo d'água sem os instrumentos. Morreremos afogados. São diferentes de nós. Encontramos outros seres vivos que voam, cruzam esses céus, que nós não podemos fazer. Nem Ícaro, porque as asas eram coladas e derreteram. Então nós vivemos com um tipo de ser vivo que pode voar à vontade, no espaço. E se a gente subir num prédio e quiser voar, suicidou. Mas nós conhecemos os animais que vivem dentro do solo, no subsolo, na intimidade da terra, desde os vermes a outros animais maiores e diferentes. Eles não precisam da claridade que a gente precisa, eles não precisam do oxigênio que a gente precisa. Mas nós conhecemos outros que não precisam de oxigênio mesmo, os anaeróbios. Micróbios anaeróbios são seres vivos, que quanto menos oxigênio houver, mais eles se reproduzem. A razão porque nas nossas feridas se desenvolve o pus, a transformação do tecido pela falta de oxigenação, produzida tal transformação pelos micro-organismos. Quanto menos oxigênio para eles, melhor a vida. Como se a gente não pode viver sem oxigênio? Aqui na terra já conhecemos vidas como a dos peixes, como a dos pássaros, como a dos micróbios anaeróbios que não precisam de oxigênio, e outras mais formas de vida que coexistem conosco aqui no planeta. Se a gente sair por esse universo afora, quantas outras tipologias de vida encontraremos? A pluralidade dos mundos habitados. Impossível que Deus tivesse feito essas constelações, essas nebulosas, esses quasares desaparecidos diante da nossa visão, a milhões e milhões de anos-luz de nós, sem qualquer objetivo. Por quê? Deus cria sempre, disse Jesus. Meu Pai trabalha sempre, eu trabalho também. Deus é criador sempre. Então, a pluralidade dos mundos habitados é um princípio da doutrina espírita. E recentemente, há 2 meses, a América do Norte realiza um dos seus notáveis experimentos na área da astrofísica, mandando para o espaço um satélite para registrar a possibilidade de vida em outros mundos. Tem uma semana, outro satélite mandado para ver vida em outros mundos. Mas desde a década de 1980, Dr. Fred Hoyle, na Inglaterra, astrofísico notável, depois de realizar inumeráveis pesquisas, escreveu seu livro O Universo Inteligente, dizendo que encontrou nos restos de matéria espacial que sua equipe coletou, restos de aminoácidos, de ácidos aminados, que são as bases das proteínas, e as proteínas são o fundamento da vida orgânica. Logo, o Dr. Fred Hoyle afirma no seu livro O Universo Inteligente que há vida orgânica fora do nosso sistema solar.
já que ele é um especialista em exobiologia, a biologia de fora, de fora do nosso sistema. Os cientistas confirmando pouco a pouco o que o Espiritismo já nos diz há 152 anos. E Jesus já nos disse há 2 milênios. Dessa maneira, o quinto e o último fundamento é que nós saímos dos corpos sem sairmos da vida. Então, será possível que os mortos possam se comunicar conosco? Claro que sim. Se nós saímos do corpo, mas não perdemos a lucidez, continuamos a guardar amor por aqueles que amamos, ódio por aqueles que odiamos, indiferença para com aqueles com quem éramos indiferentes. Não viramos santos depois que morremos. Continuamos a ser, a viver e a sentir e a sofrer aquilo que desenvolvemos aqui. Então, os mortos vivem, os mortos estão de pé e podem falar conosco desde as épocas mais remotas. Os mortos intervieram na vida dos vivos. Os espíritos interpenetraram a vida dos chamados vivos. Se a gente quisesse apoiar na Bíblia judaica, logo depois que o Senhor Elohim expulsou do paraíso terrestre Adão e Eva, mandou um anjo, um espírito, ficar à porta do Éden, do paraíso, para não deixar o casal voltar para a boa vida que tinham. Interferência dos espíritos no livre-arbítrio humano. Então, desde o começo, os espíritos interagindo com o mundo terra, porque no primeiro versículo do primeiro capítulo do Gênesis, lemos que no princípio eram as trevas, e o Espírito do Senhor flutuava sobre a face do abismo. A Bíblia já começa falando do Espírito. A Bíblia já tem começo falando do Espírito. Então, depois Moisés proíbe que o povo vá buscar o conhecimento da verdade por meio da informação dos Espíritos. Se Moisés proibiu que o povo procurasse a verdade através da mediunidade, é porque ele sabia que os Espíritos podem trazer verdades. Senão, não havia por que proibir. Muita gente diz que não existe, por isso que Moisés proibiu. Se ele proibisse uma coisa inexistente, ele seria doido. Ele proibiu o que existia. Mas no livro de Números, no capítulo 11, nós o encontraremos dizendo: quem me dera se toda Israel profetizasse. Profetismo em Israel era sinônimo de mediunidade. Quem dera se toda Israel profetizasse, mas estivesse sob a ação do Espírito do Senhor. O problema de Moisés não era com a comunicação mediúnica, era com a maneira com que se fazia isto. O desequilíbrio, a dependência. Então proibiu para que as pessoas pensassem e não fossem perguntar aos espíritos. Cá entre nós estamos precisando de um novo Moisés, para pôr uns pingos nos is. Porque há pessoas que não leem uma página, não assistem uma palestra, mas vão aos médiuns para ler a carta, para ler a mão, para ler o búzio, para ler isso, para ler aquilo. Igualzinho há 4.000 anos, quando Moisés proibiu essa festa. Daí, os Espíritos estão falando com a humanidade desde sempre. No Velho Testamento, o rei Saul conversa com seu amigo juiz Samuel, através da mediunidade da mulher de Endor. No Novo Testamento, foi um espírito que anunciou a Maria que ela estava grávida de um menino, antes que houvesse ultrassonografia. Foi um espírito, o arcanjo Gabriel, diz o texto. E para mandar José fugir com o menino por causa do fanatismo de Herodes, foi o mesmo espírito que lhe apareceu em sonho.
E para dizer que estava na hora de voltar do Egito, foi o mesmo arcanjo. Mas Jesus Cristo, na sua vida apostólica, esteve diante de variadas entidades. Espírito imundo, em nome do meu Pai, eu te ordeno, sai dele. Espírito surdo e mudo, sai dele. Cala-te, porque não é chegada a minha hora. Ele se dirigindo aos espíritos e dizendo: espírito imundo. Quando em Gadara, nas montanhas gregas, Legião o afronta. Quem tu és? Sou legião. Por que legião? Porque somos muitos os que exploramos este homem. Legião, em nome do meu Pai, eu te ordeno, sai dele. E Legião saiu. E Jesus foi chamado de o príncipe dos demônios, porque ele era o demônio maior, porque todos os demônios o obedeciam. Ele foi chamado o Senhor dos Espíritos, porque só os Espíritos a ele respeitavam. Então, como é que quem morre não volta? Aqueles que afirmam, para tentar macular o Espiritismo, que quem morre não volta, está desmentindo o próprio Jesus, porque no alto do Tabor, quando ele brilhou mais que o sol, quem é que estava ao seu lado? Elias, que saíra da terra 400 anos antes dele nascer. E Moisés, que tinha morrido no alto do Monte Nebo 1400 anos aproximadamente antes dele. Logo, foi Jesus que nos demonstrou que quem morre volta sim. Quem era do bem, volta para fazer o bem. Quem era do mal, retorna para infelicitar. Donde surgem os atormentadores, os obsessores. É por isto que 152 anos depois, eis o Espiritismo brilhando na terra. E há 150 anos, canta a voz de Allan Kardec, apresentando-nos o que é o Espiritismo. Delicada obra, em forma de diálogo, com as pessoas que não conheciam e não acreditavam no Espiritismo. Ali nós encontramos respostas para tanta gente da nossa família que tem aqueles mesmos velhos argumentos. Para tanto colega que gostaria de saber e nos faz uma pergunta meio atrapalhada, nós encontramos ali, com ligeiros ajustes, no livro kardeciano, o que é o Espiritismo. E gradativamente vamos aprendendo que é uma ciência que trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos, assim como trata da relação desses espíritos com o mundo corporal. É por essa razão que somos imensamente agradecidos a Deus pela honra subida de termos encontrado em nossa lida a fonte de inspiração do Espiritismo. E que hoje, reunidos aqui, nós todos possamos cantar a Jesus Cristo a nossa gratidão, sabedores de que Ele se encontra entre nós. E onde se encontrar Jesus, a liberdade de pensar, a liberdade de sentir, a liberdade de agir, como escreveu o apóstolo Paulo: onde estiver o Espírito do Senhor, aí estará a liberdade. E é por essa razão que Maria Dolores, Espírito, escreveu pelas mãos de Chico Xavier, que onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusão, erros, falhas apareçam embora, e ainda mesmo que em torno de nós o mal desarvora, quanto a ti, Espírita, esclarece, ilumina, ampara, aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. Uma vez que o engano costuma pedir luz, exatamente onde a verdade mora,
e a caridade ora a ora alteia-se mais bela, enquanto em toda parte o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, ainda quando te vejas humilhado, quando te sintas sozinho, nas desfigurações, nas calúnias do caminho, inflama-te de amor. Amor que em todo tempo e lugar é sol ardente, é sol fecundo. Onde estiver Jesus, eis que o Mestre espera de ti a bondade, o perdão, a renovação, a paz, a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do nosso mundo. Muito obrigado, Pai da vida. Obrigado, Jesus de Nazaré. Muito obrigado, meus irmãos.